Começou o filme, a primeira coisa que o ser humano quer saber é o quê? Que conflito dramático move esse filme? Eu nem preciso dizer para vocês que nós, seres humanos, somos movidos pelo conflito. Começou um conflito na casa do vizinho, a gente fica logo de ouvido em pé. Começou um conflito na rua, a gente fica logo atento. Começou um conflito apocalíptico, a gente já entra no conflito, já entra no drama do conflito. Começou um conflito interno particular, a gente já fica logo tenso, a gente já fica... a nossa energia já muda. Entendendo que nós humanos somos movidos por essa energia do conflito, no cinema não poderia ser diferente. Nós temos 3 tipos de conflitos primários que movem as estruturas dramáticas do cinema. O primeiro é o conflito de um humano com o outro humano, aquele conflito corpo a corpo, aquela luta, aquele combate, né, que é o clássico que a gente tem o hábito de ver em filmes de ação, em filmes de aventura, né, esse conflito do corpo a corpo ali, do vilão com o herói, enfim. Esse tipo de conflito é imediatamente identificado logo no início do filme. A gente sabe quem é o mocinho, a gente sabe quem é o vilão. Em algum momento esses dois seres, esse grupo de seres vão entrar em conflito corpo a corpo. E aí a gente acompanha toda a estrutura dramática esperando esse embate final. Mas dentro da estrutura dramática, o corpo humano pode entrar em conflito com outra coisa, com o ambiente, com a natureza. Então quando você começa a assistir um filme de apocalipse, tipo esse filme da Netflix que está super famoso, Não Olhe para Cima, o conflito da humanidade que está preocupada ali com a queda do meteoro que vai cair na Terra é um conflito de humanos com a natureza. A tensão que chega ao espectador é diferente, porque o espectador se coloca no lugar daquele humano, daquele personagem e sabe que a força do humano com relação à natureza são muito diferentes, são muito distintas. É uma força natural limitada do humano em contraste com uma força apocalíptica da natureza. Seja o filme sobre meteoros, sobre cometas, sobre o avanço do mar sobre a Terra, seja filme de vulcão, todos esses filmes colocam o humano em conflito com a natureza, conflito com algo grandioso. E a pergunta que se cria nesse tipo de conflito é a seguinte: como é que esse humano limitado, pequeno, frágil, vai resolver esse poder apocalíptico de alta destruição, de grande performance, de grande força, de grande poder? É nesse momento que a gente é picado pelo bicho conflito dramático. A gente quer acompanhar, a gente quer saber como esse humano vai resolver essa questão. Pode colocar qualquer filme apocalíptico aí para você assistir e você vai se deparar com esses 2 pesos, o peso humano e o peso grandioso do ambiente, da natureza. Então esse é o segundo conflito dramático do cinema. E o terceiro conflito é o humano contra ele mesmo, é o conflito interno, conflito psicológico. É quando você tem um personagem, digamos aqui, o personagem Coringa, né, que eles têm problemas psicológicos e ele está em conflito com ele mesmo, com a sua natureza, com o que ele acredita ou deixa de acreditar, com a forma como o mundo se apresenta para ele, com a forma que ele dialoga com o mundo, e todos esses conflitos são psicológicos, são particulares dele. E a partir desse conflito interno, ele projeta no mundo todas as suas reações, todas as suas dores, todos os seus dilemas, e aí começa a apresentação para o espectador das dores desse conflito que está aqui dentro, e a forma como ele vai de encontro com o mundo, com o externo. E aí como é que isso se externiza, como é que isso se apresenta. E aí a gente vai acompanhando, a gente quer saber como esse personagem vai resolver as suas questões particulares, como o mundo vai reagir às suas questões particulares, às suas dores, os seus dilemas. Será que eles vão entrar em conflito? Será que o que está interno dentro de mim vai me destruir? Vai destruir o outro? Será que eu vou ser capturado pelo outro? Será que eu vou ser preso? Quando você pega filmes como o clássico Iluminado, como a própria Psicose ou o Coringa, você tem filmes com uma força psicológica muito forte dentro do personagem principal. Eles precisam resolver algo dentro deles ou eles precisam externizar isso para fora. E quando eles externizam isso, nasce o conflito dramático. Começa um filme onde, se o personagem não se resolve internamente, ele não consegue se resolver com o mundo, ele não consegue achar uma harmonia com o mundo. Aí ele se transforma ou no vilão, ou ele começa a se entender como o responsável, como o herói responsável que precisa compreender as suas dores internas para resolver algo maior no mundo. Só que tudo está vinculado a algo interno desse personagem. É como ele vê o mundo, como ele sente o mundo, como ele dialoga com o mundo. Então o conflito maior está dentro, está na psicologia do personagem.
Conseguiu pegar esses 3 exemplos de conflito dramático? Então, quando você estiver assistindo um filme, presta atenção qual foi o tipo de conflito dramático que te pegou pelo braço e te levou para dentro daquela experiência. No filme pode ter inclusive os 3 tipos de conflito dramático, tá? Pode ter o conflito dramático particular do personagem principal e, consequentemente, esse conflito projeta ele para um conflito corpo a corpo com alguém que está fora e que precisa entrar em contraste com aquela energia, ou mesmo essas 2 energias primárias entram em conflito com a energia do ambiente, né? Com a energia do todo. Eu tenho meus medos, eu tenho meus conflitos particulares, eu preciso lutar com a invasão de seres de outro planeta com a Terra. Então já é uma luta minha com o outro e com um outro ambiente, com outra espécie, com um outro ser. Então tudo isso entra numa ampliação dramática que vai lá para o topo dos conflitos. Quanto mais conflito você conseguir colocar numa estrutura de cinema, mais você consegue capturar o espectador para dentro daquela experiência, para dentro daquela aventura. Por quê? Porque se for um filme baseado somente numa continuação de uma vida, é muito mais difícil você envolver principalmente o grande público, o público que está indo assistir o filme ali para se divertir, para se entreter. Então o conflito é que faz essa conexão, que cria essa liga, né? Você pode ter conflito inclusive em filmes documentais, o conflito vai pela abordagem, né? Como você vai abordar aquele tema documental, como você vai exibir aquelas imagens. Agora é óbvio, né? Todo tipo de conflito que você for apresentar para o público, seja ele documental, seja ele ficcional, vai ter a intensificação da arte do cinema, a arte da fotografia, a arte do som, a arte da trilha sonora, a arte do cenário, do figurino, dos efeitos especiais. Tudo isso intensifica aquele conflito dramático para que chegue para o espectador, para nós espectadores, de forma tão intensa, tão profunda, que a gente saia com aquela experiência em nossa mente, saia do cinema ou conclua um filme no streaming impactado, tocado. É essa conexão simbólica, né, do conflito que está sendo apresentado com o público, é a conexão da experiência. Então, quando você for assistir o teu próximo filme, procura entender logo nos primeiros 15 minutos que tipo de conflito esse filme se assegurou de se comunicar com você. E depois, ao longo do filme, você vai vendo quais os outros tipos de conflitos que vão se apresentando. Será que um conflito se mistura com o outro? Será que o filme mantém um tipo de conflito e vai resolvendo esse drama ao longo do episódio, ao longo do filme, ao longo da série como um todo? Repara também quais foram os caminhos técnicos que os criadores do filme ou da série encontraram para te trazer essa experiência de forma mais simples e mais direta. Foi pela fotografia, a trilha sonora é fundamental, os personagens são importantíssimos para conseguir criar esse impacto, o ambiente que se passa a história tem uma relevância na hora dessa comunicação, dessa apresentação, o vilão, o herói, como é que eles recebem essa experiência, como é que eles apresentam essa experiência de forma simbólica para você. Então essa foi a experiência do vídeo de hoje, passar para vocês esses 3 tipos de conflito dramático que existe dentro do cinema e também passar para vocês a responsabilidade de identificar o conflito dramático no próximo produto, no próximo filme, na próxima série que você for assistir, beleza? Aí você identifica e coloca aqui nos comentários qual foi o filme e qual foi o conflito que você logo identificou de cara, mas tem que ser algo que você vai começar a ver, não que você já está vendo, porque você já está vendo, já tem um envolvimento ali. Algo que você vai começar do zero. Você começa um filme, começa uma série e logo no primeiro episódio, nos primeiros 15 minutos do filme, você já coloca aqui nos comentários: Dilano, identifiquei o conflito, foi esse, é isso que vai mover, é isso que eu acho que vai desenvolver ao longo desse desenrolar dessa trama. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!